Trump confirma ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado. Vou fazer uma análise muito completa sobre isso, só que para você entender tudo, você vai assistir esse vídeo que eu postei no dia 17 de agosto de 2025, antes de tudo isso aqui começar. Mas assiste sentado porque há 4 meses atrás disseram que eu tava louco. O Nicolás Maduro tá muito ferrado na mão do Trump. E o Lula tá observando tudo e mijando nas calças. Quer entender toda essa história? Vem com o Rony que eu vou te contar tudo. Mijão. Há exatamente 4 dias, essa notícia deixou toda a galerinha do Foro de São Paulo com as pernas tremendo aqui na América Latina. Estados Unidos enviarão mais de 4.000 tropas para a América Latina para combater cartéis. Nessas alturas você já sabe que os Estados Unidos colocaram uma recompensa de 50 milhões de dólares para quem entregar esse cara aqui. E a operação militar do EUA fez a Venezuela esconder Nicolás Maduro num bunker. Mas Rony, e o Lula? As notícias têm saído sobre o Lula. Lula vê com preocupação o envio das forças militares do EUA ao Caribe. Trump mira Maduro e amplia a tensão na região. Intervenção militar do EUA no Caribe entra na pauta dos encontros de Lula. Por que o Lula tá tão preocupado? Essa história vai ser muito boa de contar. Para vocês entenderem tudo isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no passado. Esse cara aqui errou. Errou e errou feio. E ele percebeu que errou feio no seu primeiro mandato. Trump, lá no primeiro mandato, ele resolveu que toda a culpa dos problemas dos Estados Unidos, principalmente migratórios, entrada de tóxico no país, e até grupos terroristas, vocês entenderam? Era por causa do México. Então ele dizia que ia construir um muro ali. Foi muito criticado por isso. E depois veio o vírus chinês. Ele sofreu muito com aquela gestão da pandemia. E acabou perdendo as eleições por um velho senil chamado Joe Biden. Durante esse período, fizeram de tudo nos Estados Unidos para tornar Trump inelegível e não deixar ele concorrer. Basicamente, a mesma história que aconteceu com o senhor Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Mas, agora nós vamos falar do Trump. E você vai entender aonde tudo isso vai chegar. Pausa para pedir para você seguir o Rony Gabriel. Acontece que o Trump entendeu que o problema é muito maior, é mundial, e ele tá indo no cerne do negócio, e ele tá mirando a América Latina. Se você acompanha aqui no canal, você viu que no meu último vídeo eu falei que ele tá disposto a destruir com o Foro de São Paulo na América Latina. E sim, ele tá fazendo isso. E a questão é que tudo que ele tá fazendo aqui na América Latina tem muito a ver com esse encontro aqui que ele teve com o Vladimir Putin no dia de ontem. Dá uma olhada no homem mostrando os brinquedinhos dele pro Putin. Olha lá. Olha lá, meu avião novo, Putin, olha só. Posso acabar com você. Mas para você entender o que Trump entendeu, eu vou precisar voltar um pouquinho mais na história. Bom, se você já estudou história, você já ouviu falar na tal da Guerra Fria. Mas resumindo, a Guerra Fria foi uma guerra que começou posteriormente à Segunda Guerra Mundial. E basicamente era uma medição de forças entre a União Soviética e os Estados Unidos, que perdura até hoje, embora muita gente diga que isso acabou. Acontece que durante esse período, a gente estuda muito sobre aquele lance de corrida até a Lua, os Estados Unidos foi ou não à Lua, o que aconteceu, o que não aconteceu, blá 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 blá. Só que, geopoliticamente falando, ocorreu muita coisa na América Latina sobre a influência da União Soviética. A questão é que esses dois caras aqui viram tudo isso acontecer, antes mesmo deles adentrarem no poder. Obviamente, Putin chegou muito antes e depois chegou Donald Trump. A Revolução Cubana foi em 1959. Em 1962, os Estados Unidos já estavam botando embargos em Cuba, porque fica muito próximo dos Estados Unidos, e não podia permitir que a União Soviética reforçasse Cuba militarmente, por exemplo, e se tornasse uma ameaça para os Estados Unidos. Ocorre que, durante muito tempo, a União Soviética financiou e armou grupos de guerrilhas aqui na América Latina, incluindo no Brasil. A questão é que essa galera conseguiu tomar o poder de forma democrática em muitos lugares da América Latina. No Brasil, eles tentaram na intentona comunista e depois em 1964. 1964, quando começa o regime militar no Brasil, após o povo ir pra rua com bandeiras como o Brasil não será uma nova Cuba. Mas por que isso acontecia num contexto histórico que você nunca aprendeu, nem na escola, nem em lugar nenhum? Bom, para você entender esse contexto histórico, o que tudo isso tem a ver com o Brasil, eu vou te mostrar uma fotinho aqui. Durante o regime militar, algumas pessoas no Brasil foram presas, como essa senhora aqui, que eu nem vou falar para vocês quem que ela é. Dica, virou presidente do Brasil e tomou impeachment. Esse senhor aqui que tá pedindo anistia, que bonita anistia, também não vou falar quem que ele é. E esse senhor aqui, que também acabou sendo preso, né, durante esse regime por causa desses intentonas comunistas do Brasil. Mas eu vou falar quem é, porque talvez você não reconheça. Fernando Henrique Cardoso, o cara que dizia que era de direita no Brasil. A direita. Tá bom. Tem mais uma figura que é muito interessante nessa história toda que vai ajudar você a entender esses fatos. Conhece esse cara? Pablo Escobar. Para alguns, um herói. Para as pessoas sensatas, um safado. Ah, mas o que tudo isso tem a ver? Vem comigo, cara. Se você assistiu a série Narcos, se não assistiu, assiste. Você vai descobrir que esse cara dominou o narcotráfico no mundo entre as décadas de 1970 e 1990. E foi ele que levou os primeiros tóxicos lá para os Estados Unidos. Aquele que ele vendia. E se você assistiu a série, você vai lembrar que tem um dado momento que o Pablito faz um acordo com as Farc. Mas o que é as Farc? As Farc são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse troço preto fica aparecendo aí. Que foi uma organização paramilitar de inspiração comunista, autoproclamada guerrilha revolucionária marxista-leninista que operava mediante táticas de guerrilha. A questão é que as Farc não tinha grana e era financiada, sabe por quem? Pela União Soviética, naquele contexto todo de Guerra Fria e dominação da América Latina. Na época, os Estados Unidos estavam preocupados com esse lance de narcotráfico.
Os cartéis da Colômbia dominavam o cenário econômico da América Latina, mandando tóxico para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Isso era um problema. Só que tudo isso tinha a ver com política. O Pablo Escobar fez um acordo com as Farc, por exemplo, para atacar fogo no Supremo Tribunal Federal da Colômbia, para facilitar o entendimento de vocês, e até ter uma parceria para ter um bloco armado que o ajudasse em alguns momentos. Tanto que em dado momento, quando o Pablo foge da Colômbia dos Estados Unidos, ele vai para onde? Para Cuba, né? Os comunistas lá, tomar um chá, fumar um charuto com o Fidel Castro. No início eles não se davam muito bem, mas eles viram que uma união ali poderiam combater os malvadões capitalistas dos Estados Unidos. Que piada isso, né? O mesmo discurso até hoje, gente. Você deve lembrar, inclusive, que as Farc eram muito bem armadas, ó, são a K-47 que vinham da União Soviética. Essa galerinha que joga Counter-Strike aí da minha geração sabe muito bem. Os soviéticos armavam os caras até os dentes. Acontece que essa galera treinava guerrilhas na América Latina inteira durante muito tempo, incluindo aqui no Brasil. E por isso eles tinham essas armas como a K-47, que eram armas soviéticas, que vinham diretamente por esse país. Algumas adentravam no Brasil e eles faziam a revolução deles. Essa galera assaltava banco, fazia o terror, matava aliados e tal. E depois que fizeram tudo isso, pediram anistia. E conseguiram. E muitos desses caras viraram presidentes de seus países. Então é que um deles que continuou fazendo isso é o tal do Nicolás Maduro. Eu não quero nem adentrar na relação desse cara aqui e de outras pessoas, porque dali a pouco quem vai se ferrar nessa história toda sou eu. Embora eu não tenha só convicção sobre isso. Eu estudei e garanto pra vocês. O Trump também sabe muito bem do que eu tô falando aqui. Bom, Rony, o Trump. Bom, gente, o Trump sabe disso. E pra vocês entenderem a estratégia dele, tá muito vinculado ao que tá acontecendo no mundo inteiro. Se você me acompanha aqui, eu já expliquei várias vezes. O mundo tá dividido em dois grandes blocos. E esses blocos se autoprotegem, principalmente militarmente. E quando não se protege militarmente, é com especulação. E geralmente quem entra nessa briga por ter mais força é a Rússia, que é a antiga União Soviética. Com o apoio da China, depois da Revolução Comunista, viraram uma espécie de aliado ali, mas isso é todo um contexto histórico. Dentro desses blocos tem o Irã, por exemplo, que é um país dominado pelos islâmicos, mas é protegido por essa galera. O mesmo Irã que estacionou navios aqui no Brasil, sumiu urânio e depois os caras começaram uma guerra lá contra Israel, que é um aliado dos Estados Unidos. Assim como a Ucrânia é uma aliada dos Estados Unidos, está querendo entrar para a OTAN. Eu tô resumindo bastante, gente, porque esse vídeo já vai ficar longo. Imagina se eu fosse explicar isso com contexto, com fonte. Pesquise e depois veja se eu tô errado no que eu tô falando. E diante disso, muitos países da própria América Latina acabam sendo protegidos por esse blocão comunista, soviético. E um deles, atualmente, porque a galera socou o dedo no 13 na urna, é o próprio Brasil, que está aliado aí ao BRICS, fazendo essa questão econômica toda, mas também uma questão de forças armadas, não se iluda. Então, basicamente, quem sempre protegeu, por exemplo, a Venezuela de não ter uma ação militar clara naquele país e em outros países da América Latina foi a Rússia. Só que enquanto o Trump está mandando forças militares para a América Latina, ele também está lá falando com quem? Vladimir Putin. Por que será? Isso eu vou deixar pra esse cara aqui te contar. Mas não hoje, há 10 anos atrás. Dá uma olhada nisso. Em 2016, Olavo postava: Trump e Putin vão restaurar a bipolaridade e a comunidade europeia vai tomar no que lhe resta de... Bom, professor Olavo, teria como explicar melhor como a comunidade europeia vai tomar com essa bipolarização? E o Olavo responde: EU e Rússia vão partilhar o que sobrar dela. Ele está falando da Europa. Acontece que com tantas guerras que estão acontecendo no mundo entre esses dois blocos, por exemplo, Israel e Irã contra o Hamas, que é protegido pela Rússia, e Israel pelos Estados Unidos. A própria guerra entre Ucrânia e Rússia, onde Trump está selando aí um acordo de paz. Quais são os termos desse acordo? Você vai entender agora. Putin, você está enfraquecido. Dá uma olhada, Putin, os brinquedinhos que eu tenho e eu vou mandar algumas armas lá para a Ucrânia e vai começar a ficar ruim para você. Lula, que história é essa que você está financiando Cuba no programa Mais Médicos e na América Latina? Que história é essa? Lula, que história é essa que você está comprando diesel e financiando a Rússia aí na guerra contra a Ucrânia? Que história é essa que o narcotráfico está financiando esses países, esse narcotráfico que entra droga nos Estados Unidos? O Trump, ele não está mais preocupado com o muro que separa os Estados Unidos do México. O Trump está preocupado com a raiz dos problemas. E sim, isso inclui o Brasil, isso inclui o narcotráfico, isso inclui o Islã, isso inclui a força militar da Rússia, isso inclui a destruição do dólar, isso inclui o vírus chinês, que inclusive o derrubou da presidência dos Estados Unidos e diminuiu muito a força dos Estados Unidos. E isso inclui todas as guerras que vêm acontecendo no mundo inteiro, pois todas essas estão vinculadas aos mesmos grupos, o grupo da liberdade e o grupo soviético. O Brasil hoje está posicionado do lado dos soviéticos, né, dos comunistas, dessa galera que não respeita a democracia e tudo mais. Então a questão é que quando Trump bota todas essas taxas e inclusive quando ele parte para cima do Brasil, isso faz parte de todo um jogo de tabuleiro para restabelecer a ordem democrática e de liberdade do mundo inteiro e proteger os próprios Estados Unidos. Pessoas como Lula, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales e outra. Essa galera do Foro de São Paulo são os peixes pequenos, os peões, quando eles vão mexendo o jogo de xadrez. O Brasil em si não, mas as figuras, com certeza.
Dentro dessa estratégia, o Brasil, por ser importante, faz sentido o Trump partir para cima, por exemplo, de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele entendeu que o Supremo Tribunal Federal dá guarida muito pelo trabalho do Paulo Figueiredo, do trabalho do Eduardo Bolsonaro, que levaram esses elementos para o Trump. E a questão é que o Trump percebeu que não é mais com guerrilhas, com força, com essa questão toda. Agora eles estão destruindo as oposições e os aliados através do poder judiciário, igual acontece no Brasil, igual acontece em países da Europa, igual o Nicolás Maduro faz na Venezuela. É o quê? Tirar os opositores do caminho e dominar através da justiça e da pseudo-democracia a qual eles nunca defenderam. E é por isso que tem Magnitsky, e é por isso que tem perda de vistos para essas figuras que têm dito que estão defendendo a democracia, mas na verdade estão usando o judiciário para acabar com a democracia, né? Exatamente o jogo contrário. Esse cara tá botando essa galera aí no seu devido lugar. Ou seja, em cada país que o Trump vai mexendo as peças, ele leva em consideração qual bloco que essa galera está se colocando e como resolver isso de uma forma geral. E a América Latina tem muito a ver com a questão dos cartéis que têm financiado, inclusive, o poder político de muita gente. Sim, gente, tem muito político aí que é financiado por esses cartéis. No Brasil, a gente está falando aí de PCC. Bom, não vou ir mais longe nesse assunto. Eu sei que vocês querem, mas eu preciso zelar pela minha integridade física e pela minha liberdade também. Então, gente, sim, tá tudo interligado, é tudo praticamente uma coisa só e é um jogo sensacional. De um cara que voltou à presidência e não vai cometer os mesmos erros do primeiro governo dele. E sim, o Brasil tá bem no olho desse furacão todo. Vai por mim, o acordo entre esses dois com certeza inclui o Brasil e a América Latina. E é por isso que os encontros de Lula, ele tá tão preocupado com tudo isso, porque é bem provável que todos esses ditadores sul-americanos vão perder aquele que dá toda a guarida para que isso aconteça, que comanda o bloco comunista, Vladimir Putin. Esse vídeo já ficou muito longo, então segue o Rony e continua acompanhando, porque em breve eu vou trazer muito mais informações sobre isso, porque eu sei que vocês gostam. Se você assistiu esse vídeo inteiro, chegou até aqui e não me seguiu, é porque você é tipo esse cara aqui, ó. Esse é você, só porque você não me seguiu, tá? Petista safado.